Está no ar o segundo episódio do PodLegis, o podcast da Escola do Legislativo de Zé Bezerra Gomes. Aqui, conhecimento, participação e educação entram em pauta. No nosso segundo episódio, a gente vai debater hoje sobre educação política focada no viés da juventude, da participação da juventude nos âmbitos de decisão do poder. Para isso, nós convidamos o vereador mais jovem da casa, o vereador Matson, que tem se destacado justamente na pauta da inovação, da juventude e justamente no desenvolvimento da própria Currais Novas. Matson, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Fernando. É uma honra estar aqui, né? No segundo episódio, já é uma responsabilidade muito grande, né? Eu vi que o primeiro estava a mesa diretora e já é um tema de juventude, né? De assumir essa responsabilidade de estar nesses espaços e a gente poder levar o que a gente vem trabalhando, né, para o máximo de pessoas e principalmente para que esses jovens se sintam inspirados para vir para cá um dia. Perfeito. Matson, baseado nessa ideia, de onde veio a sua via política? Ou seja, de que forma um jovem pensa que pode fazer política e pode entrar nesse âmbito de poder que muitas vezes é tão elitizado? Entendi. É até engraçado isso, porque na época de escola eu não era aquela pessoa que gostava de apresentar trabalho, de falar em público, eu odiava isso. Então, muitos que me encontram hoje, professores da época, né, dizem assim, eu nunca imaginava que você entrar nisso, mas às vezes é só uma questão de oportunidade, às vezes é uma questão de confiança, de você ter alguém que dê confiança, ou então a necessidade. Muitas vezes a necessidade impõe isso. Quando eu entrei no IF, que na época era Cefet ainda, né, foi antes do centenário do IFRN, eu tive a oportunidade de fazer parte de chapa de Grêmio Estudantil. Então, na participação do movimento estudantil, foi que eu comecei a ver que a representatividade era muito importante, né? Você tem uma representação. E aí, na época, eu trabalhei como secretário de esporte do Grêmio. Muito novo, né? 15 anos. Mas foi uma experiência legal de ouvir, principalmente, né? Porque eram as demandas do lazer, do esporte, do próprio Cefet. Então, eram questões muito importantes para a juventude, né? E dali eu tirei isso. Comecei a acompanhar, na época, que vereador Aldo Júnior, na época de Facebook e tudo mais. E fui acompanhando ele, né? Como vereador. Até que eu vou embora para Natal. E lá na faculdade eu fui líder de turma durante 8 períodos. E inclusive alguns sem nem estar na sala. Eu não estava na sala quando faziam as eleições e quando eu chegava o povo batia palma tentando, como se fosse fazer uma vergonha, né? E na verdade eu descobri que eu ia ser líder novamente, mas aí chegou uma hora que eu parei de disputar com isso, assim, porque eu não queria, só queria até o quarto período porque a gente estava em disputas, por exemplo, do transporte dos cursos de educação física para o ginásio. Ficava longe da universidade, né? Então essas questões me moviam. Quando a gente resolveu, eu não queria mais. Só que aí começou a ser eleito todo o período, inclusive em alguns momentos eram turmas diferentes, mas me elegiam do mesmo jeito. E aí eu fui vendo que era muito importante isso, né? Eu tinha uma vontade de concorrer a vereador, mas isso no futuro. Aí o Odom me convidou para ser candidato a vereador em 2016, mas eu estava no meio da faculdade. Aí eu falei para ele que eu não tinha condição de vir para Currais Novas naquele momento, adiei. Sim. E aí foi quando veio a pandemia em 2020, eu estava na Paraíba, trabalhando na expansão da rede de academia que eu trabalhava. E aí a pandemia veio, eu voltei para Currais Novos e antecipei esse projeto, né? Então foi assim que eu entrei na política, mas eu já acompanhava os bastidores por causa do ex-prefeito Aldon Júnior. Perfeito. Ou seja, você acompanhou aí tanto as dificuldades que tem do jovem entrar na política que você passou a enfrentar isso. Então, baseado nisso, na sua perspectiva atualmente, com esses dois lados já da moeda, vamos falar assim, quais são os principais desafios da juventude para entrar na política como um todo? Quais foram os gargalos que você conseguiu enfrentar? Realmente existem diversas barreiras para a juventude entrar na política. Desde cada vez mais vai ser difícil de você ver jovens em espaços maiores. Se você não tiver hoje, infelizmente, alguns jovens que viralizem de alguma forma para ser conhecido a nível estadual, a nível nacional, até municipal, viralizar no sentido de qualquer conteúdo. Sim. Ou até de um vídeo que faça a pessoa se revoltar, por exemplo. Mas isso não garante que você tenha condição de falar em nome da sua população. Às vezes você é muito bom em criar um conteúdo virtual. Mas você lidar com política, você fazer escolhas racionais, isso é muito complicado. Hoje aqui a gente tem um momento diferente, inclusive com você hoje à frente da escola. Mas a cidade de Currais Novos em si, como qualquer outra cidade do interior, geralmente mantém uma estrutura de poder que distancia esse jovem que hoje está dentro da escola de imaginar que quando ele sair daquela escola ele tem condição de assumir uma cadeira aqui, por exemplo. Sim. Ou se não for uma cadeira aqui, que fosse uma presidência da associação ou uma secretaria municipal, entendeu? Então isso é muito distante ainda. Por que é distante? Porque esse jovem não sabe nem como funciona. Então ele vai consumir aquilo na internet de outros lugares, mas ele não sabe nem como funciona, por exemplo, quem resolve a situação da minha rua. É o vereador, é o prefeito, é o secretário? Onde é que eu vou, né?
como funciona o orçamento público, é verdade o que compartilham, né? Então são temas que no meio da escola a gente não vê esse debate, né? E a gente vai ver em vídeos que viralizam de forma às vezes ou de revolta ou de algum tipo de conteúdo mais superficial, e essa realidade mais de bastidor é muito difícil encontrar. Não é tanto que quando eu entrei aqui em 2021, a gente tem uma meta de trazer o máximo de jovens para cá, e assim, a gente parou de contar quando chegou em 500, né? Então foi uma missão que a gente tinha, porque, como eu sempre conto, né, eu tive dificuldade de entrar aqui até quando eu era vereador eleito. Então, assim, eu tinha 27 anos, 26 para 27 anos, e mesmo assim eu tive dificuldade como vereador eleito, né? Então, imagine um jovem hoje de 16 anos que imagina entrar aqui, distante. Hoje não mais por causa do trabalho que a gente tem feito na cidade, né? Mas antes era mais difícil, bem mais difícil. E justamente focado nessa abordagem, quais ações já o seu mandato, de maneira específica, fez para trazer essa aproximação, para dizer que o Poder Legislativo também é jovem e essa juventude deve participar daqui? Tem dois pontos aí. O primeiro é de forma organizada mesmo, a gente se aproximou das escolas. Então, a gente ia para as escolas, fazia palestra, eu tenho até hoje pronta, né, que é o papel do vereador. É uma forma didática de falar com qualquer público, desde a infância até o jovem de 16, 18 anos, 21 anos, que muitas vezes realmente não sabe como funciona. E aí, nesse papel do vereador, a gente ia para a escola ou trazia a escola para cá, ou os dois. E aí, só uma maneira mais organizada, que a gente fazia a recepção aqui, andava pela casa, contava a história no memorial, né? Porque temos jovens na história da Câmara também, né? Muitos mais jovens que eu. Algumas pessoas acham que quando eu entrei aqui eu era o mais jovem, mas não. Já tivemos até presidente da Câmara mais jovem do que eu, né? E aí fizemos esse trabalho organizado. O outro trabalho é mais espontâneo, que é o que eu estou fazendo agora com você aqui. Todo lugar que eu vou, ou representando a Câmara, ou no meus discursos, eu tento passar uma leveza, eu diria assim, né? E como a maior parte do meu público do Instagram é de 16 a 35 anos, eu tento fazer com que os conteúdos não cheguem para eles de uma forma muito burocrática, de assuntos muito pesados. Na verdade, chegar ao que está acontecendo, o que eu fiz para isso acontecer, seja, por exemplo, como é que a gente conseguiu a pista de atletismo. Eu tentei fazer até o último vídeo que eu postei agora, explicando como era as camadas da pista, né? Para que as pessoas entendessem, porque quando chegar lá agora, ela vai estar Nivelada. já nivelada, né? E ninguém vai ver o que tem dentro da pista. Então eu fiz questão de ir lá fazer um vídeo mostrando as camadas. Eu acho que a juventude gosta disso, sabe? Eu não tentei fazer algo mais formalizado, de estar o tempo inteiro, por exemplo, de terno e gravata, entendeu? É uma questão mais de escolha para que as pessoas se sintam à vontade, inclusive quando me parar na rua, né? Porque pode ser que a pessoa ache que é distante, não pode. E tem dado certo, pelo menos, porque quando a gente tá por aí, as pessoas se sentem à vontade para conversar. Então, perfeito. E ainda dessa lógica aqui de iniciativa, qual da iniciativa mais te marcou durante esse período, especialmente focado na questão da juventude? Então, quando a gente você fala assim, daqui a 10 anos eu vou lembrar dessa ação, porque de fato essa ação marcou quem eu sou e marcou a minha trajetória. É bem pesada essa pergunta, né? Mas eu vou também por dois caminhos. Um mais prático, que é a questão da gente ter feito simulações de sessões com os jovens e eu ter recebido o depoimento de uma mãe de um dos meninos, que eu tirei a foto com ele, porque ele pediu para fazer a foto. E quando eu cheguei em casa, tinha um depoimento da mãe dele dizendo que ele que escolheu ir lá na minha cadeira, sentar lá, porque ele me acompanhava e tinha meu material de campanha em casa. E isso me marcou muito, porque se ele falava que queria um dia ser, quer, né? Que quer um dia ser. E isso foi muito legal, assim, foi emocionante, porque a gente recebe ali, né? A gente conversa para todos, mas a gente não sabe o que fica dentro de cada um, né? Às vezes pode ser que tenha algum ali que está incomodado de estar ali, mas pode ter algum que está totalmente conectado. E pelo jeito de cada um, né? Às vezes muito tímido ou não, você não sabe o sentimento real. Aí esse me marcou muito. Mas de forma mais a longo prazo, eu não tenho dúvida que é o campo da inovação, né? Foi um ponto que me conectou muito com a juventude atual, que busca ficar numa cidade como a nossa, mas ao mesmo tempo ganhar melhor, ganhar com mais qualidade, usar a tecnologia que a juventude hoje domina para trabalhar. E aí essa escolha também me marcou muito, porque eu acredito muito que daqui a alguns anos, né, a gente conta em 2032 como um primeiro ano de avaliação, a gente vai ter jovens que com certeza, assim, estou sendo ousado dizer com certeza, mas que vai dizer assim, lembra que em 2022 eu participei de uma oficina ou de uma palestra, hoje eu trabalho com isso e tal, abriu porta. Eu acho que esse é um sonho para mais na frente. Já temos cases atuais, mas eu quero contar em 2032 porque eu acho que a cidade vai estar mais estruturada para isso e por causa desse início em 2022.
Perfeito. Agora nessa ideia ainda da inovação, porque atualmente eu percebo justamente que uma das conexões da ponte, vamos dizer assim, desse desenvolvimento da inovação é, em parte, o apoio político, no caso derivado da sua atuação. Sim. Nesse sentido, como atrair, como fazer, como atingir esse perfeito equilíbrio entre promover a inovação e a sustentabilidade e, consequentemente, o desenvolvimento e trazer a ferramenta política para ter um apoio a essa iniciativa? Legal. Na verdade, até eu converso muito com o Suênio aqui sobre isso. A política em si, ela é feita para a gente representar, né? E as dores principais da cidade era a sustentabilidade em todos os sentidos, mas principalmente quem vai ficar nessa cidade daqui a 30 anos, quem vai estar nessa cidade, quem vai viver essa cidade, né? E a gente via, pelo IBGE, um envelhecimento da população, e não só o envelhecimento da população, como a diminuição da população. Então, a nossa juventude não tem mais, isso é para qualquer lugar, mas principalmente no interior, que assusta mais, a juventude local ela não tem mais o apego que a geração dos nossos pais tinham de respeitar a ordem de essa casa era do meu avô e agora é do meu pai, e eu vou honrar essa tradição. Essa juventude não, essa juventude acorda e diz assim, eu preciso ir embora daqui para procurar oportunidade. Então, a gente começou a ter uma onda muito grande de jovens indo embora para centros nem muito grandes, mas que tivessem oportunidade. E aí, eu acredito que a política é para ouvir tudo isso. Não é algo engessado, não é receita. Então, naquele momento, em 2022, quando eu tive acesso a essa ferramenta, que era organizar a cidade a partir da inovação, porém, realizando ações que todo mundo já realizava, porém agora organizado, eu entendi que era uma oportunidade da gente pegar o jovem e dizer assim, cara, é possível você ficar aqui se você entender que isso faz sentido. Sim. Obviamente vai ter o jovem que é sei lá, do campo do direito e vai querer trabalhar em um tribunal de justiça que vai ter só na capital, normal. Mas não que fosse por falta de oportunidade. De um jovem, por exemplo, do campo da saúde que quer fazer um novo procedimento, mas a cidade não permite uma nova solução e não tem caminho para apoiar, não tem uma prefeitura que fale sobre isso, não tem um órgão como a universidade que dê apoio, aí vou ter que ir embora. Não, entendeu? Então, nesse caso, a gente une a política daqui, né, da Câmara Municipal e do ambiente estadual, que hoje a gente consegue dialogar nesse sentido, porque a gente mostrou que existia uma demanda aberta e que só a política resolve. Por quê? Porque, por exemplo, o principal financiamento do ecossistema de inovação, que é o que a gente está falando agora, só nesse ano a gente garantiu R$ 900 mil de investimento aqui em Currais. Os 900 mil vêm de onde? Do imposto do contribuinte. Porque é via Sebrae, mas o Sebrae é mantido com dinheiro público. Então isso é política. E eu dizia isso desde 2022. Como é que a gente vai conseguir conquistar o apoio político que é quem assina o cheque? Né? Demonstrando a demanda. E aí vai dizer, isso é realmente importante porque tem muita gente falando sobre isso. E aí foi dessa forma que a gente foi conquistando. Hoje, Currais Novos, no Brasil inteiro, só existem 2 cidades que recebeu esse 900 mil de investimento. É Currais Novos e a Serra Gaúcha, que é um conjunto de municípios assim como o Geoparque Seridó. E aí o Sebrae Nacional entendeu que esses 2 ambientes mereciam receber, por exemplo, R$ 500 mil para o Cidade Inovadora. E agora a gente recebeu mais 400 mil, que a gente não recebe, né? A gente recebe em programas. O recurso fica com o próprio Sebrae, mas aplica em programas, que é o caso Cidade Inovadora. Não, Cidade Inovadora os 500 mil e agora o Catalisa Gov. Então, juntando os dois, dá 900 mil, 2 programas de governo. Ou seja, inovação é política, é desenvolvimento Exato. e também educação legislativa. Então, para a gente dar uma finalização ao nosso podcast, eu vou fazer 3 perguntas, tá certo? E são 3 perguntas bem abertas, que eu acho que vão refletir o ideal de política, juventude e agora inovação. Então, a questão principal é: qual livro qualquer jovem engajado deveria ler, deveria ter em sua cabeceira? Aí foi pesado demais. Sabe aquela história de tipo assim, você gosta de ler? Gosto. Diga um livro, a pessoa fica, caramba, não tem condições. Mas eu vou escolher um que mistura tudo, assim, o Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Eu acho que é um livro que o jovem ou qualquer pessoa vai gostar da leitura, porque é uma leitura fluida, mas ao mesmo tempo traz muitas reflexões. Inclusive, obviamente, foi escrito muito antes da pandemia, Sim. mas o livro traz uma pandemia e traz o aspecto de como o ser humano enxerga, literalmente, né, porque o Ensaio sobre a Cegueira, esses relacionamentos, essa vivência no mundo de hoje, e é um livro atemporal. Então, eu diria que o Ensaio sobre a Cegueira vai falar sobre tudo isso, sobre a parte política, sobre a sua função no mundo, né, e sobre a sua forma de enxergar as coisas atuais. Perfeito. E outra pergunta é: um sonho que ainda você quer realizar na política? Eu já falei até aqui, né? Eu quero muito que tudo que a gente tem plantado, porque assim, quando eu entrei em 2021,
eu pensava, eu não posso... Sabe aquela história de você andar nas ruas hoje e ter nome de rua com vereador fulano de tal, Sim. prefeito não sei quem, que já morreu obviamente e foi homenageado daquela forma. Na minha cabeça, essas pessoas foram homenageadas de alguma forma porque fizeram algo. E aí eu ficava pensando assim, se um dia alguém for me homenagear, que seja por algo que eu fiz real, e não por causa de que era uma pessoa legal, sabe? Eu não queria isso. Então, hoje, desde 2021, a gente trabalha muito forte para criar um legado, algo diferente. Então, no caso, essa questão da inovação, eu paguei um preço que a gente não sabia o que ia acontecer, né? E graças a Deus eu estou aqui novamente no segundo mandato, a minha plataforma todinha voltada para da inovação. Então, meu sonho é que em 2032, quando a gente olhar para trás, diga assim, valeu a pena. Hoje a cidade realmente é uma cidade que tem empresas contratando jovens que estão estudando aqui e que estão conseguindo trabalhar aqui, porque lá em 2022 um grupo de pessoas compraram esse projeto, sabe? Isso já está acontecendo, mas eu acho que em 2032 a pessoa que não me conhece vai saber também sem precisar que eu fale, entendeu? Já vai estar na ponta da língua que é uma cidade inovadora. Inclusive, dessa ideia da pauta da inovação, a escola do Legislativo vai criar uma parceria, né, futura para criar o Hackathon Cívico, que vai ser, acho que, essa perfeita associação entre a questão política e a questão da inovação e, consequentemente, a educação legislativa. Isso aí já é um reflexo, né, que eu chamo assim, os galhos, né? Você planta uma árvore e você tem controle da primeira parte dela. Mas depois que ela começa a frondar, você não tem mais como contar os galhos, né? Eu diria. Então, uma questão como essa já é uma oportunidade de ver o ecossistema se distribuindo de uma forma espontânea, sem precisar que o núcleo duro esteja lá incentivando. Então, isso é um sintoma de que a parte do ecossistema de inovação, que é o que a gente está falando aqui, ele está frondando, ele está percorrendo um caminho que a gente acreditava que era para percorrer. Que é justamente as pessoas fazerem isso por livre e espontânea vontade, porque acredita que isso é importante. Você não vou falar, né? Porque você tem um histórico diferente das pessoas, do ponto de vista de capacidade de raciocinar sobre isso, mas você é um líder hoje, né, no sentido de trabalho que você faz. Se você falar sobre isso, não tenho dúvida que cada turma que se formar num hackathon como esse vai entender melhor sobre isso e vai abrir outras portas também, né? Então a gente fica feliz porque são as questões para chegar em 2032. Você está me ajudando. Não, eu agradeço. E para finalizar, qual a mensagem você dá para finalizar o podcast no sentido de juventude, política e inovação? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, qual legado vai ser deixado? Eu vou deixar duas mensagens. Uma é que nós estamos trabalhando para existir um pilar de desenvolvimento econômico na cidade só com base em inovação. Isso é um fato, então as pessoas acreditem que nós estamos fazendo isso. Mas o segundo é dizer que a juventude pode assumir responsabilidade e quando ela assumir responsabilidade, ela vai trazer resultado. Sempre que eu recebi uma turma aqui, eu sempre dizia para eles assim, independente da idade, eu sempre dizia assim, ó, tudo vai passar muito rápido. Vocês estão na escola agora, quem vai assistir estiver na escola ou na faculdade, que acha que vai dizer, meu curso vai demorar 4 anos, vai demorar muito. Não demora. Passa muito rápido. Eu sei que você vai dizer assim, passa para você que já tá aí, não sei o quê. Mas não, gente, passa muito rápido. E vai chegar convite que você não esperava do nada. Então, se você não tiver agora com a mentalidade de dizer, no dia que aparecer esse convite, eu vou aceitar. Depois eu vejo como é que faz, sabe? Isso é o que modifica a mentalidade dessa nossa juventude, que precisa ocupar espaços e assumir essa responsabilidade, que eu não tenho dúvida que seja uma direção, uma presidência de conselho, um conselho municipal, né? O que for. O convite chegou, aceitem, obviamente, se fizer sentido, aceitem e depois vocês se preparam no decorrer do caminho. Se achar que nunca vai estar preparado, a gente sempre vai ter uma juventude menos protagonista, e não é isso que a gente quer. Eu nunca vi um município no mundo que se desenvolveu bem em qualquer área e não tenha jovens participando desse processo de mudança. Se não tiver jovem, eu não acredito que tem sustentabilidade para se manter. Perfeito. Matos, muito obrigado pela participação mais uma vez. E a gente se vê no próximo episódio, justamente falando sobre educação legislativa e a forma como ela se intersecciona com outros ramos da sociedade. Muito obrigado.